Estamos no início de 2024 e para quem atua na área de proteção de dados, quem tem interesse de atuar nessa área, ou está apenas curioso pelas perspectivas para esse novo ano, o que a gente pode esperar para a proteção de dados em 2024? Vamos lá que eu vou te explicar um pouquinho mais sobre isso. Oi, meu nome é Carla Lima, eu sou advogada, atuo na área de privacidade e proteção de dados e seja muito bem-vindo a esse vídeo onde eu vou explicar, vou falar um pouco mais sobre o que a gente pode esperar para 2024 na área de privacidade e proteção de dados. A gente já ouviu bastante sobre a LGPD não vai pegar, que não vai colar, que as empresas não vão se adequar, e aí a gente está vendo as coisas acontecendo, as coisas que já aconteceram em 2023, e fica pensando o que esperar para 2024. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que a ANPD ela veio paulatinamente, né, de forma um pouco lenta até, mas ela tem evoluído e ela tem desenvolvido o seu trabalho, o seu papel. Inicialmente ela chegou sem uma proposta muito agressiva, veio mais com o intuito de educação, né, de conscientização sobre privacidade e proteção de dados, para criar essa cultura no mercado e ter uma adesão ali ao que a lei estipula e define como as regras de proteção de dados para o país. Acontece que essa fase já passou, a ANPD ela publicou o regulamento que traz as regras para a dosimetria das penas e sanções ali impostas, previstas na LGPD, e com isso ela começou a sua atuação fiscalizatória de forma muito mais forte, né? No ano de 2023, ela realizou algumas fiscalizações já existem alguns processos em aberto, e dentre esses processos em aberto, 3 deles já culminaram em sanção. Quais foram as sanções? No primeiro caso, eu inclusive trouxe o tema em aula aqui na quinta-feira. Fica já o aviso, se você não sabe, nas quintas-feiras eu realizo aqui aulas ao vivo e gratuitas às 19 horas, então fica o convite para vocês. Se inscreva para receber as notificações das minhas aulas e conteúdos por aqui. Mas eu falei sobre isso em aula e foi um caso de fiscalização, né, do uso indevido de dados pessoais por uma empresa MEI, e isso trouxe até uma certa surpresa para o mercado, para os profissionais da área, porque a expectativa que existia era que a primeira sanção fosse contra uma empresa de grande porte, e não foi isso que aconteceu, foi uma empresa enquadrada no MEI, que já nem estava mais em atuação, sua atividade já tinha sido encerrada, mas foi isso que aconteceu. Depois ela aplicou punições também em órgãos públicos. A gente sabe que o setor público é o setor que mais trata dados pessoais. A gente também sabe que existe um certo alvo nas costas do governo e os hackers eles adoram invadir e expor as vulnerabilidades dos sistemas estatais. E, diante de tudo isso, né, o grande volume de processos que a ANPD investiga, a maioria deles são de órgãos públicos, e, devido a isso, também as punições que saíram, né, as sanções que saíram depois dessa primeira foram para órgãos públicos, né? E eu vou até deixar aqui em algum lugar da tela para vocês darem uma olhadinha nas matérias que retratam essas questões dessas punições que foram impostas pela ANPD. O que é que isso traz para a gente de forma muito clara? A ANPD ela já está atuando nessa linha de fiscalização. A gente também sabe que não é só a ANPD que faz esse tipo de trabalho. O PROCON também está bem atuante, fiscalizando a aplicação da LGPD nas demandas de direito do consumidor. Outros órgãos também, como a Secretaria Nacional do Consumidor, o Ministério Público, também atuam nesse sentido de ajudar a ANPD, né, de fazer essa fiscalização em relação à proteção de dados. E isso foi presenciado ao longo de 2023 e provavelmente, muito provavelmente, só tende a aumentar em 2024. Além disso, a ANPD ela tem desenvolvido regulamentos, resoluções, tem emitido alguns documentos no sentido de trazer orientações sobre proteção de dados, e também tem aberto consultas públicas para entender o que a sociedade como um todo, o que os profissionais da área, o que as empresas interessadas têm a dizer sobre a regulamentação
da LGPD que cabe à ANPD. Outro ponto importante também é que tem previsão de realização de concurso público. Esse concurso era para ele ter sido realizado em 2023. Existe uma deficiência, um déficit de pessoal para a ANPD conseguir realizar todos os seus trabalhos da forma satisfatória. E esse concurso ele não foi realizado, então a expectativa é que isso aconteça agora em 2024. Existe uma certa urgência para que esse certame seja realizado e a NPD tenha pessoal suficiente para atender a demanda que só faz crescer, né? E agora, em dezembro de 2023, já no finalzinho do ano, foi publicado o Decreto 11.856, que institui a Política Nacional de Cibersegurança. Eu fiz vídeo sobre isso, vou deixar aqui marcado em algum lugar para vocês poderem acessar esse vídeo também. E esse decreto, ele mostra o quanto o tema de segurança cibernética, de proteção de dados pessoais, tem sido relevante no cenário nacional e o quanto isso só tende a crescer. Então, são sinais que a gente recebe, que a gente percebe com essas legislações, com essas normativas que vão surgindo, de que a proteção de dados ela é importante, ela é relevante e só tende a se consolidar ainda mais no cenário nacional. E quando eu falo dessa consolidação do cenário nacional, é porque o Brasil ainda é muito jovem em relação à proteção de dados e privacidade, esse tema ainda é muito jovem no Brasil. A LGPD, ela completou 5 anos em agosto, mas efetivamente, em vigor, ela só tem 3 anos. Então, o que a gente percebe é que o Brasil ainda está engatinhando no assunto, a LGPD ainda é muito nova por aqui. Mas, em contrapartida, o assunto privacidade e proteção de dados tem sido muito debatido e muito falado, muito questionado no mundo todo. Então, o Brasil ele só tende a seguir essa linha, né? Seguir essa demanda que já existe, que é cobrada em todo o mundo, até para se adequar nas suas relações comerciais, nas suas relações de negócio com outros países. Então, a gente acaba vendo que a gente está andando na mesma direção que a grande maioria dos países que tem se preocupado cada vez mais com a privacidade das pessoas, com a proteção dos dados pessoais e com o tema importante do momento de segurança da informação, principalmente segurança no ambiente virtual, no ambiente digital. E como é que a gente consegue evidenciar isso também? Além de todos esses sinaizinhos que eu já apontei aqui para vocês, a gente consegue ver o quanto as empresas começaram a despertar para a importância da proteção de dados, o quanto esse cenário está cada vez mais forte aqui no Brasil, quando a gente consegue observar as vagas de emprego que estão sendo disponibilizadas nessa área. Numa pesquisa rápida, onde eu coloquei LGPD lá no LinkedIn, na parte de vagas disponíveis, eu já consegui achar algumas oportunidades em aberto e eu vou deixar por aqui os prints para vocês terem uma ideia de que, ao contrário do que algumas pessoas podem imaginar, não é apenas para o profissional de direito, né? Não é apenas para o advogado que tem vagas de emprego na área de proteção de dados. Muitas vagas disponíveis estão aí para os profissionais de tecnologia da informação, de segurança da informação. Então, é uma área muito interessante, que não exige uma formação profissional específica e tem muitas oportunidades. Então, dominando, conhecendo a Lei Geral de Proteção de Dados, os aspectos sobre privacidade e proteção de dados que são tão importantes para essa atuação, qualquer pessoa, independente da formação profissional, consegue sim trabalhar na área. Eu também vou aproveitar e vou deixar aqui para vocês em algum lugar o print de notícias falando sobre o quanto as demandas em segurança da informação, em privacidade e proteção de dados têm aumentado, para que vocês consigam ver que a LGPD ela não é uma mera especulação. Não existe mais essa dúvida de se a LGPD vai pegar. A LGPD já pegou, já está funcionando, a ANPD já está a pleno vigor, trabalhando e fiscalizando ativamente, e a demanda é só aumentar. Além da ANPD, que a gente fala numa esfera administrativa, as demandas judiciais com foco na LGPD, que tem decisões baseadas na Lei Geral de Proteção de Dados, elas também aumentaram bastante. Vou deixar aqui para vocês o print de uma notícia que saiu recentemente, mostrando o quanto tem crescido cada vez mais o número de decisões judiciais envolvendo proteção de dados pessoais. E se você tem interesse em atuar nessa área, mas não sabe o que você pode fazer, como você pode aproveitar essa demanda crescente para atuar, para trabalhar e para ter uma profissão voltada para a proteção de dados, eu vou te dar aqui algumas opções de atuação que são bastante interessantes e estão em alta, sim, estão em crescimento constante,
como você pôde ver aí nas imagens anteriores, né? Justamente por causa dessa alta demanda que tem surgido, seja no âmbito judicial, seja na área administrativa, né? Seja dentro de empresas ou trabalhando como profissional terceirizado, enfim. Vou trazer algumas opções para vocês agora. Uma das possibilidades de atuação é como consultor em privacidade e proteção de dados. É um trabalho que eu desempenho, né? E o que é que esse profissional faz? Ele desenvolve projetos de adequação à LGPD. É o responsável por fazer uma consultoria, uma assessoria dentro das empresas para trazer a conformidade para elas de tudo que a LGPD exige. Então, esse é um trabalho que pode ser desenvolvido. A lei não traz nenhuma especificação de exigência de formação profissional para isso. Obviamente que é muito importante que haja sempre análise sobre as suas competências para desenvolver esse trabalho. Então, se você não é advogado e existe a necessidade de elaboração de documentos jurídicos, obviamente que o ideal é que você procure um profissional, faça parcerias. Se você não era da área de tecnologia da informação e tem demandas nesse escopo, é interessante também que hajam parcerias ou a indicação de um profissional para fazer essa parte que é de uma competência específica, mas existe sim a possibilidade de qualquer pessoa atuar na área de proteção de dados como consultor, tendo o domínio da Lei Geral de Proteção de Dados, de todos os regulamentos que já existem aqui e, obviamente, do tema central, né, de privacidade e proteção de dados como um todo. Outra forma de atuação é como encarregado pelo tratamento de dados pessoais, que é uma função trazida na própria LGPD, uma função nova, né, que foi criada com a própria lei e que foi carinhosamente apelidado aqui como uma referência ao mesmo cargo, né, a mesma função existente lá na Europa, como DPO, que seria o Data Protection Officer. Né? Aqui no Brasil, o DPO ele é o encarregado pelo tratamento de dados pessoais, também chamado como oficial de proteção de dados, e esse profissional ele vai manter a conformidade das empresas, ele vai garantir que essas empresas elas têm uma cultura de privacidade efetiva e ele pode trabalhar tanto internamente como um funcionário da empresa mesmo, ou ele pode trabalhar como um terceirizado, seja pessoa física ou jurídica que presta serviço para as empresas, trazendo essa garantia de manutenção da conformidade da empresa com a LGPD. Então, aqui a gente já observa que o consultor ele seria o responsável por adequar a empresa, trazer essa conformidade, e o DPO, o encarregado, ele seria o profissional responsável por manter essa adequação, manter essa conformidade no longo prazo, instituindo e colaborando para um ambiente de privacidade e proteção de dados. Aqui também é importante ressaltar que a própria legislação ela estabelece que é o encarregado pelo tratamento de dados pessoais que vai ficar responsável pela comunicação da empresa ali, controladora de dados pessoais, com o próprio titular de dados e também com a ANPD. Então, ele vai ser um meio, um canal de comunicação oficial das empresas com a autoridade nacional e com os titulares de dados. Além dessas, existem outras oportunidades de atuação atuando nessa área de proteção de dados pessoais. Entre elas estão o desenvolvimento de softwares e soluções para a proteção de dados. Imagina que a lei diz que a gente tem que respeitar os direitos do titular e tem que haver um canal de comunicação entre a empresa e esse titular, que precisa ser feita a gestão não só do consentimento, mas dos direitos do titular de dados, e tudo isso requer um certo trabalho, um certo mecanismo, e os profissionais de TI, eles podem sim desenvolver ferramentas que facilitem, que apoiem esse tipo de trabalho que é necessário porque é exigido em lei. Então, é uma possibilidade muito interessante para quem desenvolve sistemas, para quem trabalha com esse desenvolvimento de soluções, é analisar essas demandas que a própria lei trouxe e facilitar e trazer realmente meios de viabilizar essas demandas de forma simples e prática para as empresas que precisam atender essa demanda. Uma outra possibilidade interessante é se especializar na atuação de defesa de empresas que estão passando por um processo de fiscalização no âmbito administrativo, seja pela ANPD, pelos órgãos de proteção como o PROCON, o SENACON, Ministério Público, enfim, tratar essa demanda administrativa para ajudar essas empresas que estão sendo fiscalizadas, que estão sendo autuadas, é um meio interessante também de atuação. E para quem é advogado, para quem atua nessa área,
pode também fazer a defesa no âmbito judicial. Eu mostrei anteriormente aqui para vocês que as demandas judiciais envolvendo Lei Geral de Proteção de Dados, elas têm crescido bastante. E, consequentemente, os profissionais que dominam a proteção de dados, a LGPD, a privacidade, eles vão ter uma recorrência cada vez maior, porque as empresas vão precisar de profissionais capacitados, especialistas nessa área, para poder se defender no âmbito judicial também. Essas são apenas algumas das possibilidades de atuação na área de privacidade e proteção de dados. Todos os dias surgem oportunidades muito interessantes para quem quer atuar nessa área, para quem gosta desse assunto e quer desenvolver sua capacidade profissional nesse aspecto. Levando em consideração todas as informações que eu trouxe para vocês aqui, das possibilidades de atuação na proteção de dados, na demanda que está cada vez mais crescente, tanto no judiciário quanto no âmbito administrativo, a gente tem visto a atuação da NPD cada vez mais presente, mais efetiva, com o número crescente das demandas judiciais envolvendo proteção de dados, com o número de titulares de dados conscientes dos seus direitos e cobrando a atuação da ANPD, e cobrando a aplicação da LGPD efetivamente, essas demandas só tendem a aumentar em 2024 e isso traz um cenário muito positivo e de muito crescimento para os profissionais que pretendem ou que já atuam em privacidade e proteção de dados. Então, se você gostou desse conteúdo, quer se aprofundar um pouquinho mais, eu já te convido a se inscrever aqui no canal, curtir esse vídeo se ele foi relevante para você e me acompanhar também nas outras redes. Eu vou deixar tudo marcado aqui na descrição desse vídeo, para que vocês possam me acompanhar nas outras redes sociais, onde eu posto conteúdo também com frequência, trazendo justamente esse assunto, essas possibilidades e conhecimento, mais conteúdo mesmo, para tanto para os profissionais quanto para os titulares de dados em proteção de dados. Então, se você gostou disso, se você tiver interesse, me acompanha e vamos trocar uma ideia. E já deixa aqui nos comentários a sua impressão, o que é que você espera para 2024 na área de proteção de dados, se você já atua nessa área, se você tem só curiosidade, se você pretende atuar e o que é que você espera para 2024 nesse cenário? Você concorda com tudo que eu trouxe aqui ou você acha que é o contrário? Vamos conversar e vamos trocar uma ideia. O que é que você acha? Bom, muito obrigada e eu espero vocês até a próxima.